Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. O tempo passa, o tempo voa, há uma certa nebulosidade. E essa nebulosidade prevê chuva para o feriado intermitente, mas pelo menos, né, a nova onda de fumaça que vem aí vai se dissipando, né? Brasil, 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 e é o nosso mundo que está em debate aqui no Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz, é isso que nós pensamos, é isso que nós queremos, é isso que nós tentamos todos os dias, de uma forma resiliente, de uma forma construtiva, pelo menos no debate cultural, no diálogo cultural, no diálogo com as pessoas que por aqui passam. São 626 edições deste programa, mais de 1.000 horas de transmissões, e vamos vivendo, né? Vendendo almoço para pagar janta, mas prosperando, é claro, porque a riqueza está nas amizades, está, é claro, nos negócios também, sempre, não é? Você que quer estar conosco e em outras coisas da vida, a vida é bela, a vida é boa, vale a pena nós seguirmos em frente. E aqui nós estamos com o apoio de EAD Unicesumar, educação que transforma, melhor EAD do Brasil. Você vai ficar sabendo do novo polo de Caxias do Sul, além deste aqui em São Pelegrino, onde nós estamos aqui estabelecidos com o Sabe Caxias, com a Top 360, nossa rádio web, com toda a nossa programação e com a sua audiência. Temos um novo polo, um novo portal de informações para que você possa entrar no seu novo caminho, não é? De transformação profissional, enfim, e também, é claro, né, de educação superior. Você pode visitar o novo polo da Unicesumar em Caxias do Sul, no final da Sinimbu, estiver passando, dá uma chegadinha, toma um café, fala com a galera lá. São mais de 1.000 polos espalhados pelo Brasil, mais de 600 mil alunos, não é pouco não, amigo. E isso se chama credibilidade. CPR Rodas e Pneus junto conosco, Mecânica São Eloy, Bangu Pub Restaurante, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Computador é bom quando funciona. Como de praxe, nesta quinta-feira, véspera aí, não é de amanhã, da sexta-feira, do dia 20 de setembro, né, da Revolução Farroupilha e feriadão para muita gente, nós vamos com os destaques, já que nosso conteúdo é imperecível. Marco na erradicação da polio no Brasil. Gotinha dá lugar à vacina injetável. Eu preferia a gotinha, né? Meus filhos também. Agora vai doer, filhinhos. Operação contra a pirataria retira do ar 675 sites e 14 aplicativos no Brasil. Operação 20 de setembro reforça a fiscalização nas rodovias federais gaúchas para coibir infrações de trânsito e acidentes. Rio Grande do Sul receberá 100 casas de madeira doadas pelo Paraná para famílias atingidas pelas enchentes. Um dia chega, né? Antes da próxima enchente, de preferência. Homem é condenado a 52 anos de prisão por atacar pessoas com martelo e enterrá-las vivas no litoral gaúcho. Você já assistiu Criminal Minds, uma dessas séries de TV que tem aí americanas, e outros, tantos, Lei e Ordem? A psicopatia, ela existe mesmo, são casos reais. Veja só o que isso traz para o nosso mundo. Eu já vi umas séries, aliás, né? O cara era psicólogo e fazia isso com as pessoas. O que está acontecendo, né, com o ser humano? Enfim, com alta da Selic, Brasil é o segundo no ranking de maiores juros reais no mundo. Em decisão unânime, Banco Central eleva a taxa de juros para 10,75%. Câmara dos Deputados aprova descontos em empréstimos para empresas e produtores rurais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Esses alguns destaques, né, que marcam o Brasil e o mundo ao longo desta quinta-feira e desta semana, para que você possa também fazer o recorte da história. Nós vamos falar de cultura. O Instituto Bruno Segalla, dando início às comemorações de seu 20º aniversário, que ocorre no próximo ano, realiza no dia 24 de setembro a primeira etapa do projeto Museus, Monumentos e Memórias. Trata-se do seminário Museus, Acessibilidade e Inclusão e da abertura da exposição Bruno Segalla, Monumentos e Memórias.
Ambos vão ocorrer na Universidade de Caxias do Sul, aqui no campus, não é? Que é nossa co-irmã, nós não temos problema nenhum aqui. Bruno Segalla, reconhecido talento das artes, que viveu entre os anos de 1922 e 2001. Eu vou falar com a produtora cultural, Flor Nieto Lynch, que está aqui comigo, deixa eu botar ela na tela aqui, é uma parafernália de computador aqui, meu amigo, que eu vou te contar, viu? Mas tudo bem, vamos junto aqui, deixa eu desmutar o microfone dela, chamar ela aqui para a tela. Alô, Flor, bom dia, tudo bem? Prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Vamos falar aí dessa exposição, enfim, o que é, quando é, como ela funciona, conta pra gente. Bom, a exposição, ela está sendo finalizada, né? Hoje, acredito, e ela vai tratar sobre os 6 principais monumentos, né, do Bruno Segalla na cidade de Caxias do Sul. Então, nós temos o icônico Jesus Terceiro Milênio, né, o Reflexão. Temos o Instinto Primeiro, que é aquela escultura que tem na Praça Dante Alighieri, né, que muitas vezes é chamada de Gigia Bandeira, né, porque ela foi feita em homenagem, né, a Gigia Bandeira. Sim. Temos o busto do Dr. Henrique Ordovás, né, também é uma obra do Bruno Segalla. Temos o Padre Giordani, né, que foi párroco da Igreja de São Pellegrino por 43 anos. Temos também a Ana Heck, né, que inclusive ontem foi homenageada e foi colocado em lei, né, como a padroeira, né, da hospedagem, né, de Caxias do Sul. Então, temos essas obras que vão ser, enfim, e vamos ter elementos, né, também que contam a história de como esses monumentos foram idealizados, né, enfim, foram pensados, né, também pelo artista, pelo Bruno Segalla. Amplia um pouco a importância dele, por favor. Nós temos aqui como responsáveis pela produção cultural, pelo jornalismo, como cidadãos e cidadãs, né, que vivem e fazem aí essa produção cultural quase que didática, né, de levar os elos do tempo na cultura da cidade, não é? Conta um pouco do que tu sabe, é claro, né, Flor, da importância desses monumentos para a cidade e do Bruno Segalla. Então, na verdade, ele conecta várias histórias na cidade, né? Se a gente olhar para a obra, né, do Bruno Segalla, ele, por exemplo, assim, nós estamos na Semana Farroupilha, né? Então, ele tem lá uma medalha do Bertucci, né? Ele fez uma medalha em homenagem ao Bertucci. Então, qualquer assunto, vamos falar de saúde, então tem o relacionamento com o Dr. Henrique Ordovás. Vamos falar de turismo, enfim, tem todos os monumentos, né, na cidade. Então, a obra do Bruno Segalla, ela é muito completa e ela interliga muitas histórias, né? Então, interliga a história da indústria metalúrgica, né? Porque ele começou a trabalhar na metalúrgica Eberle aos 13 anos de idade, em 1935, onde ele aprendeu essa profissão de gravador, né? Ele trabalhou, então, na parte da gravação das medalhas. E aí ele se descobriu, né, escultor. Então, ele está ligado a história da indústria. Isso é o que eu... E também... Ok, Google, é a Alexia aí que disparou? A tecnologia, né? Ah, sim. Mas é eles normal, nos né? escutam também, né? Eles estão presentes. Sim, com certeza. E aí, como ele se forma esse escultor renomado, ele também fez, por exemplo, uma medalha para a inauguração da agência do Banco do Brasil em Milão. Olha a importância disso, né? Então, quando a gente fala de Bruno Segalla, a gente também está falando de todo esse legado da imigração italiana, essa conexão, né, com as raízes italianas. Então, nós temos... também ele foi responsável pela medalha da Eco 92. Então, a gente vai falar de meio ambiente também, podemos falar de Bruno Segalla.
Eu esqueci de falar no início um outro monumento muito importante, monumento não, escultura, né, muito importante, que está na Câmara de Vereadores, que é os direitos humanos. Então, também, quando a gente fala de Bruno Segalla, a gente conecta várias histórias, né, da nossa cidade e várias, digamos assim, perspectivas diferentes, né? Então, também ele faz a obra ali, a escultura do Padre Giordani, né? Que foi o pároco de São Pellegrino. Então, também se conecta com toda essa história religiosa, né? Da espiritualidade. Então, tudo isso, tudo tem uma relação. E na exposição e nos eventos, e também nesse projeto, que é Museus, Monumentos e Memórias, a gente quer conectar essas histórias, que também as pessoas valorizem, né, o que a gente tem de bom na cidade. Que a gente vai ter, então, dentro do projeto, né, a parte também com as oficinas, né, para as crianças, para elas também conhecerem a cidade do ponto de vista dos monumentos, né, do que tem para fazer nela, dos lugares, porque muitas vezes a vida, né, vamos supor assim, das pessoas fica mais vinculada ao bairro onde elas moram, à empresa onde elas trabalham, né, enfim, aqueles lugares. E muitas vezes, por exemplo, tem gente que mora em Caxias e pode nunca ter ido até a ANARREC, conhecer a ANARREC, né? Então, o Instituto, né, Bruno Segalla, ele tem essa missão, além de salvaguardar a obra do artista, divulgar a obra, mas também promover a educação, né, através da arte e da cultura, da cidadania, né, e da identidade, do pertencimento das pessoas com a cidade. Sabes que é fato isso, nós tivemos uma incursão a Galópolis na sexta-feira e eu, por negligência, por falta de tempo, por qualquer outro motivo, não conheci o Instituto Hércules Galó, por exemplo, né, com toda a história que ele tem. E, por exemplo, o Largo Padre Giordani, aqui em São Pellegrino, eu participei de todo o debate, porque eu era jornalista da Gazeta de Caxias, na época, o jornal do Odir Frisso, de São Pellegrino, semanal aqui, junto, quando ele era vereador, inclusive um pouco antes, foi um projeto dele, se não me engano, houve um debate na questão do trânsito, houve um debate na questão da mudança, assim como, né, no Cristo Terceiro Milênio, onde o Frisso, que era o dono do jornal, era diretor da Festa da Uva, e o Ovídio Deitos era o presidente da Festa da Uva naquela época. E ali também tem um museu de esculturas bem bonito, esculturas sacras. Sim, o também, Memorial né? Zambelli, isso. Isso. E, ou seja, quando se fala em oficinas, eu falo isso porque se percebe a necessidade de lideranças sociais. Tu falaste aí da visão holística do Bruno Segalla e participar de todo o setor, saúde, política, não é, religião, etc. E aí, lembrando a história, traz participação, né, do jovem, do adolescente, das crianças, sabendo que é importante conhecer a história da cidade, porque a cidade muda e nós fazemos parte disso. A cultura tem um pouco disso, não sei, eu acho isso, Flor. Sim, sim, tem essa missão, né, digamos assim, né, de fazer conhecer aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não reconheço e que eu não crio vínculo, eu não valorizo, né, eu não tenho valorização. Então, por exemplo, assim, então quem participou, né, enfim, digamos assim, da construção vai ter mais facilidade para entender da importância, né, daquele monumento, daquele espaço, por exemplo, até de cuidar, né, de uma praça. E também o entendimento de que o que é público é de todos, né? Não é do poder público, né? Exato. Não, é de toda a sociedade. Então, isso também é muito importante, né? Quando a gente diz assim, tem algum monumento, né, que precisa ser restaurado, que precisa ser melhor, né, preservado, ele é um espaço e é uma obra de todos nós, certo? Então, que a gente também passa e transita por, né, por essas obras, por esses monumentos, por esses espaços de cultura, e muitas vezes não reconhece como eles como pertencentes, né, a nós. A gente pensa que é dos outros. E
o intuito do Instituto também é trazer isso, né? Essa questão do pertencimento. Justamente como eu falei antes, a pessoa mora lá num bairro, num determinado bairro, e esporadicamente vem para o centro da cidade, né? Inclusive as crianças que são mais do interior, né? Dos bairros mais dos distritos e tal, quando eles falam que eles não falam eu vou para o centro, eles falam eu vou para Caxias, né? Então, a gente quer também desconstruir essa ideia de que Caxias é o centro da cidade, não? Caxias é muito grande, né? Caxias tem muitas oportunidades também de espaços de cultura e de atividades culturais também, né? Perfeito. E para participar, então, o serviço da exposição, como é que funciona, enfim, por gentileza, Flor. Então, na terça-feira, dia 24, nós vamos ter um seminário, o dia inteiro, né, sobre museus, acessibilidade e inclusão. Então, onde vamos discutir sobre essas questões também no âmbito dos museus. Estão todos convidados, podem se inscrever pela plataforma Even, né, e é gratuito. Repete a plataforma, por favor. Even 3. E é gratuito, ganha certificado, vai ser um convívio muito bom e tem vários palestrantes, bem interessante. E à noite, às 19 horas, é a abertura da exposição. Ambos os eventos, então, são no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, onde é a sede, né, do Instituto Bruno Segalla. O seminário vai ser na Sala Marelli e a exposição é no próprio ambiente ali da sala de exposições do Instituto, que é no 2º andar. Flor Nieto Lynch, falei certo o teu sobrenome? Sim. Ou seja, é o italiano descendente brasileiro falando em português, um pouco de espanhol e quase um inglês, então dá né? O Lynch é irlandês, né? Irlandesa, olha que legal. Sim. Assisti uma série muito legal, bem popular, que deve ter conhecido, Outlander, na Netflix. Sim. Muito legal, né? Para quem gosta assim de longas histórias do passado, recomendo, já falando da Irlanda e dando uma dica cultural também aqui. Com certeza. Claro, né? Desse super evento. Flor, muito obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo que está no ar. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Depois eu vou falar com o professor João Inácio Pires Lucas para falar de história, para falar de política. Uma entrevista, um bate-papo super legal. Fique aí conosco, nós já voltamos. É Unicesumar. Porta para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitroeducação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano.
No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. Rádio põe no ar uma Luiz Lucas, deixa eu colocar ele na tela aqui para conversar comigo, para a gente trocar uma ideia. Professor, sempre é um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? E aí, professor, nós estamos aí, né, numa realidade complexa mundial, né? Nós vivemos, e sempre é um prazer ter aqui um bate-papo contigo, né? Então, antes de nós chegarmos aqui, a gente vai falar no âmbito isento de partidarismos aqui também no local, mas no mundo todo nós temos a questão do ex, nós temos as guerras ainda acontecendo, com desdobramentos, né, que você acompanha muito bem como cientista político, internacionalmente falando, das mudanças do cenário internacional, essas visões, né, também de sociólogo, de professor, que tenho certeza que tu traz também, e a cadeirada do Datena, que eu não vou poder deixar. Sim. Está parafusada a cadeira aí, professor. Sim, tá tudo certinho. Então tá tudo certo. Professor, bom dia. Bom dia. Pois bem, eu iniciaria no plano internacional, né, comentando que nós temos duas conjunturas assim muito importantes, né, que respingam aqui no Brasil, né, e que são de dois aspectos diferentes. Nós temos, de um lado, o aprofundamento paulatino da articulação lá da China, da Rússia, que estão numa intensidade, né, que infelizmente não chega para nós aqui, assim, no Brasil, né, no Ocidente. Existe muito, assim, muito filtro, né, boicote dessas informações, mas tivemos há pouco tempo, né, um mega seminário na Rússia, lá em Vladivostok, que é bem no extremo oriente, toda uma discussão lá da Rússia, né, para justamente cada vez mais se preparando para esse novo cenário local, regional e global, né, com participações de
intelectuais, de representantes dos países, né, como da China, da Ásia Central, da Coreia do Norte, e temos visto, então, que esse pessoal está a passos largos fazendo toda uma remodelação da globalização, né, que alguns chamam de globalização 2.0, né. E talvez para o Brasil, né, pela distância, né, os nossos países aqui latino-americanos têm uma relação menor com esse processo, mas essa articulação nos ainda deixa algumas dúvidas, né, porque com certeza, né, nós temos assim a retomada das novas rotas, dos caminhos da seda, nós temos toda essa articulação, né, que vem desde as Olimpíadas de Inverno, lá da Rússia e da China, que é um pouco assim, essa articulação toda é um pouco marginalizada pelo próprio conflito lá na Ucrânia, mas eu diria que o próprio conflito na Ucrânia já é um sintoma de que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, não encara assim com uma boa visão, né, essas articulações todas. A China é a principal parceira mundial de quase todos os países, né? A Rússia, ela também é um país assim continental e tem muitos recursos naturais, tem uma força militar muito grande. E então essa, eu diria assim, que é a principal notícia do cenário internacional, porque nós não sabemos até que ponto isso vai trazer novidades. No processo produtivo, o que acontece é que, por exemplo, países que também fazem parte dessa discussão, como o Irã e a própria Rússia, especialmente o Irã, há tempos eles vêm buscando, digamos assim, um processo produtivo local, né, com a chamada substituição das importações, fazendo com que a própria economia iraniana resolva os embargos existentes, que é o mesmo caso da Rússia. E isso modifica muito a estrutura social e econômica, né, no sentido de que esses países precisam se virar por conta própria, né, ainda que a Rússia, lá no Oriente, tenha uma articulação muito boa com a Ásia Central e China e coisas do gênero. Do ponto de vista do que vai ser produzido, a relação do mundo do trabalho, as formas de gestão e organização do trabalho, as questões tecnológicas, os problemas de sustentabilidade, tudo isso é uma indagação para ver se essa articulação toda vai apresentar modelos diferentes, né. Com certeza eles estão se articulando, eles têm população, eles têm matéria-prima, eles têm empresas, né, eles precisam menos do Ocidente do que o Ocidente deles. Então esse eu diria que é um cenário que ele vai avançando. Nós temos visto a cada semestre congressos e bilaterais, multilaterais daqueles países. Claro que a outra informação importante no mundo hoje é a eleição nos Estados Unidos, né, em vista ainda da importância que ele tem, especialmente no Ocidente. Eleição essa que, para alguns, assim, não traria grande diferença, né, dependendo lá de quem ganhasse, mas que no plano interno dos Estados Unidos, eu diria, no plano exterior também, porque o Partido Democrata, né, hoje representado pela Kamala Harris, é um partido mais articulado, assim, com o chamado Deep State dos Estados Unidos. O que é o Deep State? É todo um conglomerado de atores, que vai desde a indústria armamentista, do petróleo, as grandes empresas montadoras de outros tipos de bens, como de automóveis, temos as Big Techs, né, nós temos todo o próprio os membros do Estado, né, especialmente lá da parte da segurança, das relações internacionais, e esse pessoal, assim, eles estão muito apreensivos com o que acontece no mundo, já que a principal vocação deles é externa, nem é interna, né, eu diria, que é justamente toda a relação que existe, né, dos Estados Unidos, seja com as suas forças militares, eles têm mais de 800 bases pelo mundo inteiro, seja com as suas empresas, né, que tem uma relação de amor e ódio com outras empresas europeias e com o mundo inteiro. E já o candidato Donald Trump, ele, digamos assim, ele também é importante no sentido de representar toda uma visão de mundo, assim, né, que é bem forte, não só também nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, né, que se pode chamar assim de extrema-direita, que tem uma visão toda enviesada em relação ao Estado democrático de direito,
né, e que, por incrível que pareça, até tem menos relações com esse deep state, que faz uma relação do mundo, de dominação do mundo, mas que também traz um viés, eu diria, preocupante, assim, eu diria que ambas as candidaturas e ambas as forças, elas são problemáticas, assim, para os Estados Unidos e para o mundo, só que não existe a opção, né, o sistema político eleitoral deles é um sistema muito filtrante, que outras forças, né, menos belicosas e menos de dominação do mundo, elas não têm espaço. Então, o mundo assiste apreensivo, né, a eleição dos Estados Unidos, porque é um pouco aquela expressão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Dependendo de quem vence. Como é uma situação de o vencedor leva tudo, né, não tem uma mistura ali, né, uma proporcionalidade, nós vamos ter um determinado efeito, que me parece de continuidade, como da gestão do Biden, que tem toda uma relação com Israel e apoia Israel no seu conflito lá com os palestinos, em relação à Ucrânia também, né, em relação a outras questões. Se vai o Donald Trump, é um pouco de dúvida em relação particularmente a esses conflitos, mas nós sabemos que vai trazer aspectos que já apareceram na antiga gestão dele. Eu diria que no mundo começamos por ali, assim, né? Pois é, professor. Eu te ouço aqui atentamente e fico pensando algo que me ocorre, porque falar com um professor que já responde muitas coisas, assim, vão surgindo perguntas que vão além já, Sim. né? Aquilo que nós temos como preocupação cotidiana, ao ligar a TV, ao levar os filhos para a escola, porque realmente, né, tu somaste as duas ciências, né, a ciência política e a ciência social, porque nós somos holísticos em todas as áreas, seja na medicina, seja na filosofia. E aí, essa sustentabilidade, o senhor fala aí, por exemplo, de grupos armamentistas predominantes, no sentido. A fumaça, eu cito sempre, todo dia, eu cito aqui a questão da fumaça, que é bem fácil de entender. Não é nuvem, boa parte do que a gente vê no céu, mas tudo bem, está passando, né, mas tem responsabilidade sendo cobrada sobre as queimadas, a destruição das florestas. Até onde nós vamos chegar nesse primeiro aspecto, né, da balança americana e da China, que são, creio, né, pelas nossas conversas anteriores e pelo que o senhor fala agora, as principais potências de equilíbrio econômico do mundo hoje. Isso. Nós temos, eu diria assim, duas preocupações, para voltar assim também, sempre com duas preocupações. Ou seja, uma é justamente essa questão ambiental, né, que, para não falarmos da social, porque isso, eu diria assim, já está super reconhecida, mas a questão ambiental, ela é uma questão que, a despeito de um certo reconhecimento da comunidade internacional, da ONU, dos próprios países, né? Por exemplo, a China, ela reconhece a questão ambiental. Por exemplo, ela investe não só na tecnologia assim, mais limpa, né, mas, por exemplo, de florestar, né, ou reflorestar, não sei como é que era no passado, desertos ali, como por exemplo na Mongólia, aqueles desertos, né, de Gobi, que é para amenizar um pouco o efeito estufa e para, digamos assim, criar uma natureza numa região inóspita para ver se melhora, né, toda a questão climática, assim, né. Então, há esse reconhecimento. Se nós formos ver também, há uma pressão na economia internacional por uma economia verde, por uma economia mais sustentável. Nós temos visto tentativas, né, das agências multilaterais, dos governos, das próprias empresas, né, mas ainda o sentimento é de uma guerra assim, perdida, né, porque nós temos ainda uma economia muito atrelada, né, à degradação ambiental, à poluição, à emissão de CO2, a uma produção fantástica de resíduos sólidos, de plásticos e de outros componentes, e as cidades também, né, assim, algumas delas cresceram rapidamente e não se urbanizaram adequadamente. Então nós temos a maior parte da população urbana que mora em situações precárias, assim, do ponto de vista do saneamento, dos equipamentos, né, também de políticas públicas, sociais, e isso mostra, mas especialmente nessa questão ambiental, que vemos o caso do Brasil, né, que é um país
que felizmente ainda tem um ecossistema, né, muito bom, assim, né, do ponto de vista ambiental, mas que ele vai sendo solapado, assim, por eventos extremos, né, alguns da natureza, mas que, obviamente, os efeitos poderiam ser contidos, como tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos tido, assim, um calor excessivo e queimadas, né, no Brasil. Já temos tido toda uma preocupação em relação à Amazônia e queimadas e desmatamento da Amazônia, mas não fica muito atrás os outros ecossistemas, como o do Pantanal, por exemplo, né? Então, Está sendo destruído. então, assim, eu diria assim, ó, há ainda um descompasso entre as preocupações, né, governamentais, sociais, e a efetiva preservação ambiental, né, com discussões de novos modelos, né. Nós temos não é bem a minha área, mas eu vejo assim, que nós temos uma falsa impressão de que a necessidade de alimentar, digamos assim, essa população de 7 bilhões seria possível com uma agricultura mais orgânica, com outros métodos que não poluíssem, a própria questão dos agrotóxicos, e me parece que isso não é verdade, né? Mas nós temos alguns elementos na economia que fazem com que nós fiquemos reféns, assim, de modelos que eles podem ser, até certo ponto, bons, assim, porque eles podem gerar emprego, renda, né? Mas nós precisamos rapidamente encontrar soluções que não estão aparecendo, assim, com força, né. Eu diria, claro, que a outra questão, né, muito importante, assim, já vindo mais perto, assim, né, da nossa conjuntura, Perfeito. é que A conjuntura nossa nacional. Isso, o modelo... Nós temos, assim, na história da humanidade, vários modelos políticos, assim, né, do que seria do poder político, dos arranjos governamentais, dos estados, né, desde lá da Grécia Antiga, assim, que nos é mais próximo, né. Que é a democracia. Nós temos, Lá então, da desde a Grécia. Grécia Antiga, assim, uma discussão da democracia, mas, claro, né, digamos assim, a questão política era de minorias, né, poucas Sim, pessoas se ela envolviam, foi porque a pouco. maioria era escravo, a maioria era mulher, então, Não o votava. processo político, ele era muito restrito. E tivemos pequenas Os experiências, filósofos não assim, decidiam, o mundo nada. o pessoal ficava filosofando. Então, assim, ó, nós tivemos poucas experiências de um envolvimento um pouco maior, mas era maior numa minoria, né? Eu diria assim, toda a idade, com o Império Romano e a desagregação do Império Romano, nós tivemos uma fragmentação social na Europa, assim, que nos é a nossa base, digamos assim, política, jurídica, né? Infelizmente, nós não tivemos uma continuidade das comunidades, das civilizações que existiam aqui na nossa região, né? Dos astecas e dos maias e incas e outros. Nós tivemos um processo Esses professores eram mais organizados. Eles tinham uma organização, mas tinham problemas também, por tudo que se vê, assim, de pesquisas arqueológicas, né, as pesquisas antropológicas, assim, veem que não era, Reis, né? não era, assim, nenhuma maravilha também para pro povão, assim, né. O povão estava sempre ali na zona de rebaixamento, assim, né. Então, assim, o Santo salvou o povão com o baú da felicidade, né? então tivemos algumas iniciativas que melhoraram. Então, depois, com o surgimento da sociedade moderna, né, assim, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência do Brasil, nós fomos criando um novo modelo político, aí sim, mais assim, democrático, mais inclusão, né, de trabalhadores urbanos, e lá pelas tantas também o pessoal do campo, e mulheres, e pobres. E esse modelo, para ele ser, digamos assim, aceito pelas elites, né, que governavam historicamente, havia um grande temor de que a democracia ela pudesse gerar abalos na estrutura de poder econômico e de poder político, assim, das elites, né. E então se pensou num modelo democrático, assim, representativo e minimalista, no sentido de que a maioria participaria eventualmente votando, e apenas uma minoria se articularia em partidos, né, então foi preciso que as elites
transformassem aquele seu poder, assim, mais exclusivista, em partidos políticos que ficaria aberto para quem criasse também partidos políticos. E havia um temor de que forças poderiam também se organizar politicamente, disputar eleições, aquela coisa toda. Só que, claro, né, o poder econômico, ele, desde o século XIX, quando começam assim, as eleições, né, e entrando no século XX, o poder econômico sempre exerceu um peso muito grande, né, o que favoreceu as elites. Então, as elites, elas aceitaram esse modelo de democracia representativa, baseado em partidos, eleições sazonais, maior envolvimento só dos militantes dos partidos e assessorias e pessoas, né, e o próprio Estado também, ele foi se complexificando do ponto de vista da ciência e da tecnologia. Hoje, por exemplo, nós temos no Brasil um poder público entre todas as esferas que tem em torno de 11 milhões de pessoas, entre as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, executivo, legislativo, judiciário. Esse número. Desse, a maior parte desses 11 milhões, ele é um número pequeno até em vista do tamanho da população e das demandas sociais que temos, assim. Mas temos 11 milhões ali, né? A esmagadora maioria são de servidores municipais. Nós temos mais de 5 mil municípios. Baixo, né? 5% da população. Se nós pegarmos todo, assim, 11 milhões para 200 milhões. Né? Agora, claro, se nós pegarmos os adultos, é um pouquinho mais, né? Esses 11 milhões, a maior parte são de servidores, de técnicos, de especialistas, de cientistas, né? Os eleitos não representam nem 1 milhão dessas pessoas, né? Então, nós temos a maior parte hoje do sistema político, assim, né, governamental, das políticas públicas, ministérios, secretarias, empresas, são de técnicos, são de especialistas, de cientistas. Sim. Esse modelo, então, que ele alterna, então, essa burocracia civil-militar e os eleitos, né, se nós formos ver, através de partidos políticos, né, esse modelo que ele foi pensado para ter uma baixa intensidade de envolvimento da população, que mais ou menos assim voltaria de tempos em tempos, não teria muito tempo para se envolver e para conhecer as questões político-partidárias e nem as também das políticas públicas, né? Como é que se faria a ciência, a tecnologia, a saúde, a educação, transporte, aquela coisa toda. Né? Então, nós teríamos uma baixa intensidade de envolvimento e uma eventual necessidade de legitimidade dos partidos, dos governantes, legisladores e demais servidores públicos, magistrados, né? Legitimidade, mas eles se ocupariam de coisas importantes para a sociedade, mas a sociedade ela não se envolveria diretamente com isso. Ela viveria a vidinha dela, lá pagando os boletos, trabalhando, levando os filhos no colégio, como tu disseste. Assim. Isso. Esse modelo, ele tem mostrado fracasso, assim, né? Eu diria... Porque é uma quebra de confiança constante nessa relação. Nós temos visto que países que diminuíram muito a desigualdade e que têm quase nada de pobreza e miséria... Dinamarca. Se nós pegarmos os países do norte da Europa, assim, né, e nós vemos que esse modelo, ele funciona bem, assim, sempre tem algum probleminha aqui e ali, mas num cenário de menos desigualdade, num cenário de mais desenvolvimento humano, né, escolarização, esse modelo ele vai porque as pessoas mesmo elas têm uma visão mais individualista do bem, assim, né, as pessoas mesmo querem ser gestoras da sua vida. Se nós pegarmos nos países do norte da Europa, a educação, né, os processos educacionais, a cultura deles é uma cultura individualista no sentido de que eles querem ser gestores da vida deles. Eles não querem ter uma liderança política, uma chefia, um pastor, um padre, eles não querem ter ninguém mandando neles. Eles querem ser gestores da vida dele. E eles querem um Estado de direito forte, com um bom judiciário, aquela coisa toda. Não forte no sentido de ficar tutelando, né, a sociedade. Forte no sentido de ser isento, justo, né, democrático, republicano. Não é o caso dos países como o Brasil mais pobres, ou seja, a pobreza, a miséria e especialmente a desigualdade, ela se movimenta cada vez com mais dificuldades nesse modelo representativo que nós temos. Nós temos tido uma diminuição da confiança e da representatividade, né, numa sociedade que também, ainda que seja
uma grande desigualdade, índices sérios de pobreza, extrema pobreza, e nós saímos e entramos no mapa da fome, nós temos uma superexploração do trabalho, o trabalhador brasileiro ganha muito pouco, segundo a própria Organização Internacional do Trabalho, as pessoas se esborracham trabalhando, precisam fazer dupla, tripla jornada de trabalho, ganham pouco, e não é o problema só dos custos da mão de obra, porque, como muitas vezes dizem, não, porque quem paga salário gostaria de pagar mais salário para diretamente no bolso do trabalhador do que para outros tipos de encargos. E isso é meia verdade, porque se nós somarmos, segundo a OIT, todos os custos da mão de obra com os ganhos diretos e indiretos dos trabalhadores, para um país com o perfil do Brasil, os trabalhadores brasileiros são os que ganham menos, mesmo com essas outras remunerações de fundo de garantia por tempo de serviço, salários indiretos e outros benefícios. O trabalhador brasileiro ganha muito pouco em vista do que faz, comparativamente com trabalhadores europeus, lá nos Estados Unidos, até nos países da Ásia Central, nas ex-repúblicas soviéticas, o trabalhador brasileiro ganha pouco, ele tem que trabalhar muito, as pessoas não conseguem vencer, tanto que nós temos uma nova lei de superendividamento e permanentemente informações de levantamentos da Serasa, Banco Central, mostrando o crescimento do endividamento da população brasileira, de pessoas idosas, de mulheres, né? Nós temos que não desculpe, professor, que não é por irresponsabilidade. Não, muitas vezes tem assim alguém que tem uma compra compulsiva, mas eu diria que boa parte é porque não consegue pagar todos os boletos ali, né? Sim, uma boa parte disso se marginaliza, mas quem não se marginaliza tem o nome, né, negativado, isso. E aí faz esses feirões temos a política do desenrola, temos uma série de iniciativas para tentar tirar as pessoas disso, mas o que eu diria assim, né? A democracia representativa, do sistema partidário, das eleições, do jeito que está, eles não dialogam com isso, não resolve esse problema. É muito paternalista, eu diria, no sentido geral. Não resolve o problema, porque daí vira o paternalismo. Porque como nós temos dificuldade de resolver estruturalmente, porque não se mexe na estrutura econômica, agrária do país, então nós só vamos empurrando com a barriga. Como nós só vamos empurrando com a barriga, com políticas públicas que elas não dão conta dessas mudanças estruturais, entra eleição, sai eleição, entra governo, sai governo, entra esquerda, entra direita, e eles não conseguem resolver o problema. Alguns podem ter uma sensibilidade social um pouco maior, mas não se mexe nessa estrutura. Então é como assim, os partidos, as campanhas, as candidaturas, elas estão sempre em déficit programático com a população, porque elas não resolvem o problema. Ao não resolver esse problema, a população muitas vezes é sensível a discursos e narrativas assim de violência política, populismo, que vai resolver fácil, né? Então o novo, né? O velho, contradição, etc. Né? A cadeirada. Isso. Assim, capaz de dar volta. É que as pessoas assim, como elas veem que vem eleição, sai eleição, vem eleição municipal, vem eleição nacional, estadual. E não muda a vida da população. E não muda efetivamente, a não ser com pequenas, assim, espasmos de crescimento, as pessoas vão lá e compram coisas que se superendividam, aí de repente aí tem baixas da economia, e afora pandemias, enchentes, assim, então eu diria que as pessoas estão sempre no sobressalto, assim, uma resiliência grande, né, as pessoas conseguem sobreviver, duras penas, só que essa dimensão política que poderia trazer melhorias, ela não consegue resolver os problemas estruturais, assim. Então isso vai gerando um mal-estar e que as pessoas, ora elas se encantam por uma visão mais de esquerda, ora elas se encantam por uma visão mais de direita, ora elas não querem nem esquerda nem direita. E mesmo assim isso não vai resolvendo o problema, né? Então nós estamos numa encruzilhada no mundo, porque isso não é muito diferente nos Estados Unidos, isso não é muito diferente na Europa. Eu diria assim, nos países com a democracia representativa, que é a metade, mais ou menos, dos países do mundo, que tem um modelo parecido com o nosso. Essa democracia, ela tem mostrado uma certa resiliência, tivemos tentativa de golpe no Brasil que não prosperou, tivemos tentativa de golpe nos Estados Unidos que não prosperou, temos crescimento de grupos extremistas na Europa que também ainda não tem aquela força toda, mas eu diria que por mais que ainda se tenha evitado
essas aventuras golpistas dos extremos, hoje nós temos mais isso pelo lado da extrema-direita, já tivemos na extrema-esquerda. Mas os partidos, assim, da centro-direita, centro-esquerda, eles não têm resolvido o problema. Mas, só para não perder a linha dessas tentativas de golpe no mundo, o interessante disso, e aí eu acho que vai muito do apoio político que essas tentativas de golpe recebem da população, porque as pessoas estão livres e fazendo política pública, né? Como se nada tivesse acontecido, professor. É que tem um problema, né, Brambila, assim, ó, se nós estamos numa ditadura, é muito mais fácil para ela coibir as pessoas que defendem a democracia, né, por perseguições, tipo tortura. Tipo assim, se a gente pega assim, casos da Venezuela, assim, do Brasil, na história do Brasil, nem vou falar dos países lá, tipo a Arábia Saudita, que é uma monarquia teocrática, né, pela Coreia do Norte. Sim. Se nós formos pegar países assim que têm problemas sérios assim de autoritarismo, né, é mais fácil para eles lidar com quem são os opositores, porque eles vão lá e prendem, eles mandam para fora do país, eles torturam, eles cortam os direitos políticos, aquela coisa. Para as democracias é difícil bloquear quem é antidemocrático. Ela tem mais dificuldade até pelas tolerâncias, por aceitar a diversidade. Então eu diria que é um desafio democrático muito grande, essa é uma discussão muito importante no mundo, que é como evitar que grupos antidemocráticos destruam a democracia por dentro da democracia. Uma narrativa de novos democratas, de libertação, se auto-intitular de democrata, todo mundo fala, pode, né? O microfone aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Eu sou bonito, por exemplo. Será que eu dou essa chance? Não, tranquilo, né? Gosto, agora, a audiência, não sei. Gosto a gente não discute, só lamenta, né? Exato. No caso, assim, a democracia, ela tem dificuldade, né, assim, de bloquear, de isolar, de restringir os grupos antidemocráticos, né, que querem, assim, romper com a democracia. A democracia também, assim, vamos pensar, ela tem vários modelos, né, também. E ela é permissiva no sentido de aceitar divergências e contradições. Essa é a essência da democracia. Então, assim, é sempre algo difícil saber até que ponto se pode tolerar, digamos assim, a visão de extremistas. Exatamente. Porque se nós pegarmos lá o modelo dos Estados Unidos, ele foi sempre muito filtrante, né? Tanto que as principais forças políticas, alguns chamavam de Pepsi Cola e Coca-Cola, assim, né, para mostrar que não tinha muita diferença. Agora o Partido Republicano, ele começou a ter uma guinada mais para a extrema-direita, o que coloca em risco a própria manutenção do sistema, né? Tanto que eles sempre tiveram problemas com os processos eleitorais dele, comparados com o do Brasil, sempre foram muito mais passivos de fraudes, né? Os americanos? Os americanos, né? Com certeza, assim. Agora, tu vê, mas eles mais ou menos iam aceitando, assim, digamos assim, os republicanos e os democratas, eles iam fraudando aqui e ali, mas eles... ele representa bem isso, uma série famosa. Né? Então, assim, nós temos... Bem, nossa, aquela série O Que É, muita fraude, crimes, inclusive, a imprensa tentando... né, sobreviver a esse custo. Tem um filme, eu vou pesquisar aqui é isso aí, porque assim, o sistema eleitoral lá dos Estados Unidos, ele não tem uma justiça eleitoral, ele é um sistema estadualizado. Quem faz as eleições são, digamos assim, organizações estaduais, muitas vezes, elas são assim, comandadas pelos governadores, né? Então, os governadores republicanos, quando podem, eles se aproveitam, porque eles mandam, né, quem faz as eleições no seu estado, de fazerem fraudes, né? E os democratas republicanos, em alguns lugares, não, mas... Por isso que é muito difícil aprovar leis federais nos Estados Unidos, né? Porque não tem muito, assim, né, importância. Então, se a gente for ver, até o próprio Donald Trump, ele foi pego ligando para um daqueles estados em que o governador era republicano, para que a pessoa responsável lá pelas eleições desse ganho para ele. É como se assim, como se a eleição aqui no Brasil fosse de um órgão
subserviente ao governo do Estado. Sim. Então, imagina o governador chega lá, olha, vamos... Sim. Então, esse é o processo. Repúblicas bananeiras. Não, banana. Os Estados Unidos, Né? os Estados Que não se Unidos, espera se a gente pensa que a Venezuela tem problemas, os Estados Unidos também tem. Exato. O Brasil é um diferencial. Ele precisa sempre ser fiscalizado, mas o Brasil, ele tem um diferencial, né? O problema do Brasil, às vezes, vai mais para a compra do voto, assim, né? O peso do poder econômico, caixa 2 nas eleições. Mas o processo eleitoral foi uma solução interessante entregar para a própria justiça, né? Então, ela pode ter fraude, pode, mas é muito mais difícil que a justiça faça, até pela estrutura dela, pela formação dos servidores, né? Eu diria assim, ó, que depende muito, a antifraude é que os partidos tenham fiscais em todas as sessões eleitorais, possam pegar os resultados finais das urnas, acompanhem bem como é a votação, aquela coisa toda, tenha uma boa fiscalização. Nós já tivemos 4.000 denúncias na eleição de agora de propaganda irregular, por exemplo, no Brasil. E é assim que funciona, assim que tem que funcionar um processo. Não vai ter nenhum problema, é impossível que não tenha. Mas assim, ó, será que a própria fiscalização dos partidos, a própria a existência do Ministério Público Eleitoral, a própria Justiça comandando, é um minimizador de fraudes. Mas eu diria que o problema não é tanto das fraudes no Brasil, é que cada vez mais os vínculos entre os representados e os representantes, eles estão fraturados, porque as pessoas têm expectativas, a cada nova eleição vai melhorar situações sociais, às vezes a questão da infraestrutura de uma cidade, e as coisas assim, elas demoram para melhorar. Nós tivemos a enchente não faz muito tempo, e ainda não tivemos tudo aquilo, todas as promessas feitas pelos diferentes órgãos, desde as prefeituras, o governo estadual, o governo federal, coisas que se arrastam, assim, promessas feitas pelas suas chefias. Por quê? Porque tem a burocracia, e tem que fazer edital, tem que fazer licitação. Eu diria que essa fratura, qual é um desdobramento da quebra dessa fratura, assim, perguntaria? É o crescimento, sim, do populismo de respostas fáceis. Do né? político aventureiro que aparece no meio disso sim. tudo, sem a que vende a solução miraculosa, acha que vai resolver os problemas no canetaço, assim, na força. Basta, nós abrimos a democracia com isso, né? Abrimos a democracia recente. Sim. A China tem 5.000 anos de história, né? O Egito antigo, então, quer dizer, dentro de toda essa contextualização, professor, eu estou lendo um livro sobre a formação cultural do Congresso, mas uma das dificuldades da pesquisa é que os próprios parlamentares não contam as suas origens, se são, entende? Se são empresários, a maioria é empresário e empresário no Brasil. Isso. Política é um negócio. Sim. Representantes das classes agrícolas, dos sindicatos, etc. E quando não são profissionais liberais também, que às vezes fazem um bom dinheiro, assim, tem uma certa garantia, porque para a pessoa militar na política, se ela for um tipo de trabalhadora que se afastar um mês já vai ter dificuldade de arranjar emprego e tudo, é uma assim, ó, ou vai e fica para sempre, ou não vai, porque vai arriscar de repente se envolver e não conseguir ter sucesso, vai voltar para o mercado de trabalho, às vezes não é a mesma coisa. Essa política carreirista, né? Eu quero lhe perguntar, mas primeiro deixa eu só citar aqui como dentro dessa ideia, falando para não perder o mote dos Estados Unidos. Sim. Nós falamos do House of Cards, eu queria me lembrar, eu assisti, e vou assistir novamente, e recomendo o filme The Post, A Guerra Secreta, né? A Cat Graham, a Meryl Streep, é a dona do The Washington Post, o jornal local que está prestes a lançar suas bolsas, as suas ações na Bolsa de Valores, e de forma a se capitalizar e, consequentemente, ganhar fôlego financeiro. E o Ben Brad é o Tom Hanks, que é editor do jornal, né? Eu vi isso. É muito bom. E o New York Times inicia uma série de matérias denunciando que vários governos norte-americanos mentiram acerca da atuação do país na Guerra do Vietnã, com base em documentação, sigilos, etc., do Pentágono. Isso é sinopse, né? Não é spoiler. E o presidente Richard Nixon decide, depois, né, ser obrigado a renunciar, processar o jornal com base na lei de espionagem, de forma que nada mais seja divulgado. A gente pensa que isso ficou no passado, né? Os Estados Unidos têm presidentes assassinados, e hoje, né, com as aventuras do Donald Trump, né, então vê o que está acontecendo como exemplo exportado de política, professor. Sim. Nós estamos numa situação
que na Europa também não é muito diferente. Digo aqueles países que têm já uma rotinização dos processos eleitorais desse modelo. Ou seja, nós precisamos avançar nesse modelo e não retroceder, né, com autoritarismos e ditaduras e golpes. Nós temos que avançar, nós temos que fazer com que a própria população se envolva mais no dia a dia, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, né, especialmente países como o Brasil, que ainda tem muitas carências, né. Agora, As deixa eu pessoas têm que perguntar, se como é que você envolver faz mais isso? no dia a dia. Como se faz isso, professor? Eu vejo assim, eu tenho um trabalho aqui, ok. O senhor falou da questão salarial. Eu queria até ter comentado que tudo bem, temos índices, e não falo aqui de política de governo, mas de Estado mesmo. O Brasil, as notícias são estáveis. O economista normalmente é negativista, ele nunca acha que tá bom. Né? Basta ganhar a mira leitão, aí nunca tá bom. Só que nós temos melhoras nos índices de empregos, mas pioras na questão salarial. Ou seja, se demite, vai contratar por um preço mais. Eu acho que tem um pressor para o trabalhador isso, né? Nós temos assim, o Brasil, ele, além de tudo, ele tem um bom exército de reserva, que é as pessoas que estão na economia informal, né? Nós temos, assim, uma população muitas vezes empobrecida, né, que vive nas periferias das grandes cidades, e que, às vezes, com pequenas melhorias na sua formação, ela já pressiona o mercado de trabalho, às vezes de pessoas que já estão há bem mais tempo e com mais qualificação. Nós temos tido um processo científico-tecnológico que tem gerado, assim, são dados da própria ONU, da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, há um achatamento, assim, né, daquela mão de obra mais simples, porque ela pode ser feita por qualquer um, e é isso que tu comentaste, ou seja, se aquele qualquer um ele já começa a ganhar um pouco mais, ele vai ser demitido para qualquer um que ganha menos, né? Nós temos tido, claro, um espaço bom, assim, para as pessoas que se qualificam, que sabem vários idiomas, dominam várias tecnologias, não ficam mais presos a uma única formação, né? São menos pessoas, mas elas têm uma condição boa, assim, às vezes elas trabalham em lugares que parece a Disneylandia, assim, porque elas têm podem jogar ping-pong, elas têm cesta de basquete, assim, elas têm um ambiente de trabalho já mais como se fosse um playground. Só que a maioria da população, ela vive em situações medianas, assim, de conhecimento técnico, conhecimento científico. E cada vez mais o processo tecnológico, ele vai gerando, assim, ele vai roubando o saber do trabalhador e vai colocando em sistemas, em aplicativos, em softwares, né, na inteligência artificial. Então, assim, pode ser qualquer um, porque as pessoas, assim, as pessoas, elas têm nojinhos, né? Eu não gosto de matemática, eu não gosto de história, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A tecnologia não tem nojinho, a tecnologia pega e encara tudo, né? A inteligência artificial. Então as pessoas, assim, elas também gostam de futebol, as pessoas também, elas têm problemas de saúde mental. A tecnologia, em tese, não tem nada disso. Então as pessoas vão se tornando descartáveis. E elas só não são mais descartáveis porque daí elas ganham menos. Há uma precarização em relação a isso. Então nós podemos ter um contexto de trabalho mais aquecido, menos desemprego, mas não quer dizer que as pessoas estão conseguindo pagar todos os seus boletos, né? Então às vezes a pessoa, ela trabalha numa grande empresa em Caxias e faz o Uber também, porque ela quer alguma coisa a mais que só aquele emprego, que já seria uma coisa maravilhosa há 50 anos atrás, não dá conta de comprar os tênis dos filhos, não dá conta de comprar. Então nós vivemos num cenário em que se espera da política aquilo que ela surgiu para fazer, não só para organizar a sociedade, para evitar, assim, o caos, mas a política também, ela é um lugar em que ela pode trazer coisas novas, melhorar a vida das pessoas. Por incrível que pareça, por menos que as pessoas gostem da política, a política é um lugar de trazer coisas melhores muito mais do que a economia. Porque a economia é isso, ela é mais racionalista, ela tem a globalização, tem o custo, não pode fazer filantropia e caridade, né? Se tu tem um vizinho que vai ganhar metade do que tu ganha, vai ser contratado o vizinho e tu vai ser demitido. A economia tem disso. É ruim isso? Bom, né? Mas a política que ia trazer a diferenciação. Só que a política, ela tem trazido pouco isso. E daí as pessoas se estressam com a política. Acham que a resolução pode ser com propostas
milagrosas e com violência política, e gritando, e falando, e acontecendo. Forte, radical, que matar, conhece a história, Isso. né? Matar a inflação com uma bala só. Né? Não existe isso, Da né? agulha do Collor, né? Que não resolveu. Né? Bom, né, o Collor já é um caso que a gente já pode ver porque é no passado. Agora, quando estão falando a mesma coisa no presente, agora as pessoas ficam se enganando ali. Eu diria, as pessoas se enganam fácil. As pessoas se enganam com futebol, com um companheiro, as pessoas conhecem alguém na balada e já saem namorando e nem sabem a porcaria que aquela pessoa é. As pessoas, assim, elas são queridas pessoas, né? As pessoas são maravilhosas, mas as pessoas também, às vezes, elas se enganam fácil. E elas não se enganam fácil só no mundo do trabalho, com os relacionamentos, com o filho, com o parente. As pessoas também se enganam com a política. Por que com a política ia ser diferente? Porque às vezes a pessoa fica 30 anos com alguém e depois chega assim, eu não conhecia essa pessoa durante 30 Aí a pessoa se revela, não, eu fiquei junto com aquela pessoa lá 30 anos e eu não sabia quem essa pessoa era. Se isso acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos, também vai acontecer com a política. O problema é que as pessoas elas deveriam ser um pouco mais criteriosas, assim, né? Para tudo. Essa ansiedade, né, pela busca da felicidade pelo menor esforço, eu acho que aí é uma questão bem sociológica mesmo, geral, do mundo atual. Eu acho que a tecnologia amplia esse debate no sentido do mau uso das plataformas sociais, de ver a felicidade aparente do outro nas redes sociais, das fake news. Fake news. Tem mais fake news na felicidade dos outros do que até nas eleições, assim, exatamente. Né? E é o que mais dá dinheiro, inclusive. Mais do que o narcotráfico, eu vi uma notícia, mais do que outros crimes que são, ou seja, estão perdendo mercado. Infelizmente, né? A Deep Web, as coisas é a desinformação, professor. Perfeito. E essa desinformação, ela leva tempo para ser uma construção. Porque eu vejo, por mim mesmo, que nunca deixei de estudar e de ler, você encontra o mapa do caminho, mas a mudança de hábito, que tem até o filme, ela exige de você uma disciplina que você constantemente, é quase como na ditadura que eles botavam o cara na parede com aquela mangueira lá para fazer o cara confessar qualquer coisa. Você está lutando com vetores cotidianos que exigem, né, uma resiliência constante. Então, quer dizer, esse senso crítico nós vamos levar talvez 1000 anos, mas nós não podemos pensar numa sociedade imediatista, né? Eu suspeito, avanços, né, professor? Eu suspeito que tem coisas boas e ruins, que elas são muito resilientes, né? É difícil, assim, né, nós termos uma consciência crítica que saiba de tudo. Oxalá, né, mas é uma característica também presente na estrutura psicoafetiva das pessoas, né? Que é um pouco aquela questão da raposa e das uvas, né? Então, muitas vezes as pessoas, se elas procurarem sempre as respostas mais difíceis, as pessoas... No caso da raposa e das uvas, ao invés de eu lembrar da fábula, eu lembrei da música do Reginaldo Rossi, por exemplo. Mas tudo é válido. Se a gente vê assim, ó, é muito difícil ser, sei lá, um cidadão consciente, crítico e fiscalizador e auditor de tudo. É comum, às vezes, para a estrutura psicoafetiva das pessoas, as pessoas procurarem respostas fáceis e rápidas. E aí entra a questão de confiança, que nem eu digo. Você tem uma relação de 30 anos, você pode ter escolhido, se enganado, iludido. Você não pode sair, né, com um GPS na pessoa. Sim, isso. Bota ali um... Exatamente, não tem como, né? Então, não tem como, não. Eu não diria isso, porque a própria ideia do celular, a própria ideia do celular ficar acompanhando. Então, eu diria que hoje um jovem, assim, se ele tem todas essas coisas de aplicativos de trocas de mensagem, tudo, se ele não fica informando ali, sei lá, pais, a família, olha, eu tô aqui, eu tô ali, eu diria que nós estamos... Uma das questões da indústria 4.0, né, que se aponta, é uma discussão lá dos alemães, eles gostam desse termo. Não é só de ter robô e automatização, é ter o monitoramento das pessoas. Para saber, assim, ó, quanto tempo a pessoa fica tomando cafezinho. É como a gente vê na partida de futebol, que tem aquele mapa de calor dos jogadores. Quanto que o jogador correu. Eu diria que hoje uma das principais preocupações para fazer a gestão da vida, a gestão das empresas, a gestão dos negócios, é o monitoramento das pessoas. E hoje nós temos ferramentas que nos permitem monitorar as pessoas 24 horas por dia. Eu até brinco com os alunos assim, se vocês forem assaltar alguém na rua, vocês cuidem,
botem uma roupinha legal, porque vocês vão estar sendo filmados. Porque, olha, hoje em dia, qualquer coisa que acontece, a gente vê as pessoas assim, com aquelas câmeras assim, nos prédios e não sei o quê. As pessoas, assim, o lugar talvez menos filmado seja dentro de casa. Mas quantas pessoas já não começam a filmar se tem pessoas idosas sendo cuidadas, crianças, para ver o que cuidadores fazem dentro de casa? E não vai demorar muito, nós vamos ser que nem os policiais, que vão andar com uma câmera assim no peito, para ver o que está acontecendo com a gente, o que nós estamos fazendo. Eu diria assim, pessimisticamente, nós estamos indo para um momento em que nós não confiamos mais nas pessoas, nós vamos confiar nas evidências do que essa parafernália tecnológica nos trazer, porque nós já temos lombadas eletrônicas, pardais, chips, e câmera nos lugares, e GPS, e tudo isso. Por quê? Porque nós não podemos, assim, nós temos uma desconfiança muito grande, o Brasil é mais do que outros países menos, nós temos uma desconfiança muito grande, e boa parte da violência doméstica é dentro de casa, ou seja, nós não temos que se desconfiar só das pessoas estranhas que batem na nossa porta, dentro de casa também. Então, assim, eu diria que nós estamos indo num ritmo de monitoramento 24 horas do comportamento das pessoas. E isso mostra bem que se existe problema na política, existe problema na economia, existe problema dentro de casa. Então não tem porque a política ser melhor. O problema é que dessas dimensões da vida, a política é que era para trazer a felicidade. E ela não tem conseguido, né? Não é economia. A gente pode buscar o reconhecimento, a felicidade do mundo do trabalho, é difícil. Não é só a família, os relacionamentos, é legal, aquela coisa toda. Mas eu diria assim, quando tem problema nessas duas dimensões, quem vinha trazer a solução é a política. E ela tem trazido algumas, é inegável, políticas públicas, saúde, educação, própria segurança, né? Nós temos tido leis, nós temos tido preocupações em monitorar as violências, aquela coisa toda. Mas isso vem da política. E se a política não consegue trazer isso, tu vai buscar isso onde? Esse trabalho social, eu vejo com uma tremenda de uma esperança no sentido de que não é possível fugir. Então, nós temos que olhar para frente, né, professor? Eu vou chamar um intervalo de 30 segundos, mas só para contextualizar nosso programa aqui, nós estamos dentro dessa ideia, começando aqui com o professor João Inácio Pérez Lucas, que é sociólogo, cientista político, veja, que vai muito além do simples esquerda-direita, a vida, ou filosoficamente falando, não é? A gente brinca, né, que na Grécia não decidia, porque o filósofo sempre coloca, né, ou não, né, que eu às vezes acho um pouco de indecisão nisso, a pessoa diz, né, isso aqui é por aqui, ou não, mas você tem que seguir um caminho, né, professor? Sim, tem que tomar uma hora, tem que tomar uma decisão, né? Mesmo que seja errado, para saber o que foi errado. Sim. E aí, dentro disso, nós vamos falar mais um pouco também aqui, nós falamos de uma maneira holística essa questão política, porque quantos minutos, horas de gravação, livros, para quem gosta do assunto, se transforma e tem conhecimento, e nós gostamos e vemos isso como uma necessidade. Mas fazer isso chegar no conjunto da sociedade, sem chegar a esse ponto de inflamação que nós estamos vivendo. Roma viveu muito isso, com várias quedas, os egípcios viveram muito isso, tinham, né, uma hora era o rei, uma hora... Né, tem histórias, o professor sabe, de faraós que deram força para os agricultores de uma determinada época do Baixo Egito, o faraó tomou um golpe e perdeu o poder. Né? Ou seja, a coisa não é fácil, não é de hoje. Né? Vamos ao rápido intervalo, nós estamos apresentando o Teoria de Tudo, fique aí conosco. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Quando eu não puder pisar mais na avenida. As minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar.
Só um pouco, né? Sim. Estamos de volta aqui com o Teoria de Tudo. Professor, caso Venezuela, vou citando aqui, né? Deixa eu botar na tela aqui, para que a gente resuma um pouco alguns tópicos, né? Como é que ficou essa questão? Eu vou resumir as perguntas que o senhor vai responder antes de eu fazer, mas Sim. enfim, a diplomacia brasileira, a posição da Venezuela no mundo e na América Latina, enfim. Olha, a Venezuela é um caso muito ruim, assim, de tratar, porque diferentemente do que acontece muitas vezes em outros lugares, lá com uma guerra lá na Palestina, na Ucrânia e a própria ação da China, a Rússia, a Venezuela é nossa vizinha, né? Então, e ela tem uma relação com o Brasil, assim, eu diria, né, pela própria vizinhança, e que é muito constrangedora, assim, eu diria que o Brasil, que até a atual gestão brasileira, assim, tem vinculações até, assim, né, com o próprio Maduro e a história lá da Venezuela mais recente, lá do Chaves, né, eu diria, assim, que é muito constrangedor porque a Venezuela, ela, digamos assim, eu diria assim, a sua principal liderança, né, ela tem uma atuação muito pouco transparente, né, e que tem vários sintomas, indícios, né, de violência, né, e tem toda uma discussão já histórica, assim, de um modelo de desenvolvimento que não tem trazido bem-estar para a sua população, né. Sim. E isso até traz uma discussão importante, assim, porque o próprio Brasil, que tem sofrido investidas autoritárias, né, o próprio Brasil ele fica um pouco assim, digamos, na corda bamba, porque ele tem problemas internos, assim, em relação à aceitação da democracia, dos processos eleitorais, da própria utilização da ciência, tecnologia, né, vimos isso muito durante a pandemia, temos déficits, assim, com as enchentes no Brasil aqui de políticas públicas e de uma valorização da ciência para lidar com essas questões até das mudanças climáticas, né. Então nós temos muitos desafios aqui que eles seriam, digamos assim, solucionados com a democracia, com a ciência, com a tecnologia, com um espírito republicano, né, em vista das questões de corrupção e do, assim, ó, do amiguismo, do clientelismo, do nepotismo. Só que quando nós vamos para alguns países próximos de nós, a situação não é bem assim, né. Então, eu diria assim que o próprio exemplo do Brasil serviria bastante para condenar, assim, aquilo que acontece na Venezuela, que por mais que se busque lá um modelo alternativo, a pressão dos Estados Unidos, das grandes empresas, esse tipo de ação, se a gente pensa no povo e pensa no bem-estar do povo, eu diria que os próprios modelos alternativos ou os não alternativos, eles têm que ser desafiados porque, ao fim e ao cabo, eles têm que trazer um bem-estar para o povo e não só para suas lideranças, assim, ideologicamente. Se a gente pensa que o povo venezuelano, boa parte dele, precisa migrar, precisa vir para o Brasil, vai para o Chile, eu diria que o Brasil e o Chile são países que recepcionam, assim, não é só o caso do Brasil, o Chile e outros, e isso é um sintoma de que assim, não é uma boa experiência, né, que possa realmente confrontar, assim, né, os Estados Unidos ou grande capital, e não tem sido bem resolvido, senão a população já deveria estar sentindo essa melhoria, e nós já estamos há algum período já com né, o Chaves e o Maduro, e isso não se verifica. E o que acontece geralmente das ditaduras, né? o que acontece então numa situação como essa? Porque a Venezuela tem dois elementos. Ela tem esse enfrentamento que muitos no Brasil até gostariam, assim, quando falam contra a globalização, contra os Estados Unidos. Assim. A Venezuela tem um enfrentamento, isso é inegável. O problema é que esse enfrentamento ele não tem trazido melhores condições para a sua população, porque se nós pegarmos todos os indicadores, eles têm caído na Venezuela. Então é aquela questão assim, esse enfrentamento ele é positivo, mas ao fim e ao cabo, o que é mais importante, o enfrentamento ou o bem-estar da população? E eu diria que não é muito diferente no caso do Brasil, dos outros países que têm miséria, que têm fome. Então assim, ó, muitas vezes seguir naquele processo político e econômico, ele pode ser bom para as elites, mas ele pode ser ruim para o povo.
Nós estávamos comentando aqui no Brasil a questão dos salários baixos. Isso aí. Então, assim, ó, tem que ser feito alguma coisa, não pode seguir. E na Venezuela é a mesma coisa, ou seja, esses enfrentamentos que eles têm feito, eles só têm sobrevivido abaixo de uma situação autoritária. Pouca transparência política, perseguição, e esse cenário ele precisaria mudar no caso da Venezuela. Pode virar uma guerra isso aí? Ou tem que ser mudado à força? Eu diria, já que não se assim, apresenta nenhum tipo de validação dessa reeleição do Eu acho que é uma situação que ela vai ser resolvida internamente, porque externamente, então, eu diria lá que a vantagem da Venezuela é justamente estar na América do Sul e ter vizinhos assim como o Brasil, que se fosse diferente já teria tido uma intervenção na e Venezuela. os Estados Unidos, Eu diria que os Estados Unidos eles têm um pouco de dificuldade, assim, né? por causa do petróleo? Eu diria que não é uma situação fácil para os Estados Unidos, né, fazer uma ação direta assim na Venezuela, Pode virar um sem Vietnã, ter parceiros, sem ter parceiros como o Brasil, né, o México. Se os Estados Unidos tivessem parcerias afinadas, poderia ser que a Venezuela sofresse algum tipo de intervenção externa. Se o México, o Brasil especialmente, a Colômbia, né, que são países ali vizinhos, não tiver uma ação nesse, eu diria que não vai rolar. Então vai ficar na expectativa de uma pressão externa, eu diria assim, e não uma pressão externa assim dos Estados Unidos, uma pressão externa, por exemplo, assim, da China, da Rússia, do Brasil, que são parceiros da Venezuela. E que ele Esses agora países, parceria, né? especialmente a China, se nós formos ver, e o Brasil, se eles tivessem uma pressão mais forte na Venezuela, talvez ajudasse, porque internamente eu não sei se eles têm condições, assim, né? A China, que se apresenta para muitos como um vilão da história, tem se mantido bem nesse cenário político, na minha visão. Não vejo declarações da China de ameaças de conflito. Eles são, claro, muito mais velhos que nós, sabem muito bem. Eles têm outro tipo, eles têm aquilo que a gente chamaria de soft power. Eles vão pelo comércio, eles vão por isso, né? Eles não têm aquela pressão como é dos Estados Unidos. Isso, então eles sabem assim, como é que eles podem remover resistências? É com comércio, é com produto oferecendo aquele, com guerra. Não, a guerra recrudesce às vezes problemas, assim, né? Então vê o caso da Rússia e da Ucrânia, é tudo a mesma família ali, são as mesmas famílias, a mesma questão, mas fica um problema ali com guerra. A China também teve lá com os Vietnã, com as Coreia, o Japão, tem problema. O que a China tenta resolver? Com comércio, assim, com essas coisas fofinhas. Quando vê, tá todo mundo. Então, assim, mas eu acho que precisaria ter precisaria ter uma pressão ali na Venezuela, mostrar assim, o seu isolamento. Eu acho que isso dificultaria muito a situação deles. Eu penso que eles não precisam mudar esse enfrentamento que eles têm, eles só têm que fazer um rearranjo no sentido de pensar mais na população, assim, só no que esses embates. Então a Venezuela, ela tem essa situação, ela é constrangedora para o Brasil, acho que o Brasil teria que ter uma ação mais incisiva para questionar, digamos assim, a atual autoridade, e eu acho que o Brasil poderia ver até com as suas parcerias lá pelos BRICS, com a China, com a própria Rússia. É uma questão muito ingrata, porque nós temos um sentimento assim anti-americano, né? A gente sabe o quanto que os Estados Unidos ele explora, né? E acho que um pouco a Venezuela avançou, só que ela avançou tanto no sentido de que ela perdeu um pouco o sentido. Se a gente pega o próprio caso do Brasil, o Brasil tem tido um pouco mais de sabedoria de lidar ali com isso, porque ele morde a sopra, a hora ele briga com os Estados Unidos de alguma coisa, mas a hora ele está ali junto, porque isso, qual é o resultado disso? É o bem do povo. Sim. A população sofre menos com esse tipo de relação, que ela é mais inteligente, assim, o caso da Venezuela pode ter sido uma ação legal, assim, marca a posição, mas no fim e ao cabo a população sofre mais. Sim, tem que tomar cuidado. E a população, assim, guerra, né? A população interessa, nós já tivemos Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Rússia, tivemos situações assim, e também até nos países mais democráticos, a Guerra da Secessão. Nós temos momentos em que parece que a população não serve para nada, assim, olha, se morrer, se não morrer, não interessa. Sim. Nós já estamos numa época em que a população interessa. E já se a população... nem vamos falar disso.
Nós já estamos preocupados com a saúde mental dos trabalhadores, com direitos humanos, nós estamos preocupados com as pessoas. Os moradores de rua, Com tudo. Nós já, na Roma antiga, pessoa em situação de rua era comida pelos leões no Coliseu. O pessoal se divertia vendo o sofrimento das pessoas. Nós, felizmente, ultrapassamos isso. E o caso da Venezuela é um exemplo, ou seja, mesmo que seja uma coisa interessante, assim, a briga que eles têm, se não redunda em melhoria para o povo, é uma briga assim, que é boa para quem? Sim. Então há um avanço civilizatório, isso já, nesse sentido, apesar dos retrocessos das intenções, às vezes, irracionais de quem arvora a profundidade na razão, que é do homem também, não é orgulhoso das suas conquistas intelectuais e filosóficas e do seu grupo, achar que predominar vai fazer o bem. O que o senhor fala realmente é importante irradiar, como diria, o político antigo, o espraiar, esse bem-estar, que é o que todos querem, pelo menos deveriam querer. Sabe-se muito bem que muitos não querem isso, apesar... nós temos pessoas que não se importam com o sofrimento dos outros. Exatamente. Nós falávamos antes, só para citar, daqueles países como Dinamarca, e como eles estão cientes da sua própria gestão, pela cultura que tem, mas também já entenderam que a derrota do outro também afeta. Com certeza. É isso que nós temos que entender. Nós estamos num mundo integrado. Eu não preciso morrer de amores ao meu vizinho. Sim. Porque eu não gosto dele. Mas a derrota dele afeta. Um exemplo, Com certeza. O constrangimento é natural quando alguém que se comporta mal no trânsito, por exemplo, que passa na frente dos outros. Hoje mesmo eu vi uma fila de cada quilômetro que o cidadão que achou que só ele estava atrasado vai lá na frente e fura a fila. Você vai fazer o quê? Não, eu diria que nós temos pequenas e grandes maldades no dia. Agora, é aquela questão, ou seja, a política ela está sendo desafiada porque ela precisa trazer soluções que a economia, que as famílias trazem, ou seja, o sistema, as questões econômicas, os relacionamentos se criam problemas, quem tem que resolver é a política, É assim desde a Grécia Antiga. Só a política é algo artificial, como uma garrafa PET. Porque, assim, a vida em família, o pátrio poder, o mátrio poder, o mundo do trabalho, das pessoas terem que produzir bens e serviços, isso são coisas quase que inerentes à vida humana. A política, não. A política, ela existe até para resolver os problemas, para organizar essa coisa toda, para que uns não explorem muitos outros, uns não escravizem, aquela coisa toda. Então, a política moderna, ela veio assim, ela é anti-seleção natural, ela é anti-darwinista, porque se a gente pensa assim que muitas espécimes, aquela coisa de a sobrevivência do mais forte, a política é para a sobrevivência de todos. Claro. Então, e isso faz com que seja preciso um olhar diferenciado para a resolução de problemas. Porque se uma mãe bate no filho, nós temos a política como o conselho tutelar, as medidas protetivas, tira a guarda dessa família, no sentido de que a política e o direito, hoje em dia, elas mostram que um pai, uma mãe não pode fazer qualquer coisa com o filho. Se isso já entrou dentro da família, quem dirá nas empresas, quem dirá na rua, no clube de futebol, ou seja, as pessoas não podem mais fazer quaisquer coisas umas com as outras. E quem traz a solução para isso é a política, não é a própria família, porque às vezes tem violência doméstica, não é o próprio mundo do trabalho que daí se explora, se escraviza, quem traz isso é a política. A questão da política, ela está sendo desafiada, assim, do modo de produção capitalista, socialista, de trazer bem-estar para as pessoas. Perfeito. E se a gente pensa que tem países mais desenvolvidos, tudo isso é político. Se tem países mais desenvolvidos que resolvem isso, beleza. Às vezes são países pequenos, eles têm toda uma condição. Para os países tipo os Estados Unidos, vou pegar 3 países. Estados Unidos, pegar 4. Estados Unidos, Japão, China e Brasil. Eles têm miséria, eles têm racismos, eles têm preconceitos, eles têm problemas com os direitos humanos, eles têm problemas sérios, até pelo tamanho, às vezes, pela complexidade. Boa parte desses problemas, eles são problemas da economia e da própria sociedade, ali, com violências, com abusos. E como é que nós vamos resolver esses problemas? É com a política. Só que os modelos políticos que foram pensados,
hoje em dia, eles não conseguiram resolver tudo e eles estão criando novos problemas. A política, em vez só de resolver, ela nem resolve, mas ela começa a criar problemas novos, que é essa intolerância política, violência política. É comum, né, do fato de tu não resolver um problema, né, e colocar... Né? Nós estamos num período de baixa das soluções. Nós já tivemos mais crenças assim, no socialismo, no liberalismo, no capitalismo, seja lá. Tivemos mais as pessoas com crença, com fé, achando que essas questões resolveriam. Blocos, elas não resolveram. Blocos, né? Não resolveram. Nada, né? Nenhum não resolveram. E nem vamos pensar naquelas outras visões lá, dos islamismos. Sabe? Assim, ó, nós não temos solução em nenhum lugar. O máximo que nós chegamos no desenvolvimento humano são alguns países pequenos no norte da Europa, né, que tem assim uma situação de desenvolvimento humano bem importante, não tem diferença entre homens e mulheres, aquela coisa toda. Só que dificilmente nós conseguiríamos reproduzir a situação desses países que são pequenos, tem lá o inverno, sei lá. Mas é que um Éden, um Éden insustentável a médio prazo, o planeta vai afundar, eles vão afundar juntos. Isso. Continuar nesse modo de sustentar. Seja qual for, porque o próprio socialismo, para não falar de comunismo, mas num outro patamar também precisa transformar a matéria. Isso, não tem, nós não encontramos. Então, assim, ó, nós estamos com desafios não para os países pequenos, vamos pensar nos países grandes. Né? À medida que os países grandes encontrarem soluções, isso irradia para os pequenos. Nós estamos com desafios que talvez a pior situação seja em não saber o que fazer, que modelo aplicar. E que modelo aplicar? Não, vamos aplicar o modelo do mercado competitivo, aquela coisa toda como gostam várias pessoas. O mercado mostrou assim que se ele não tem regulamentação, ele gera letalidades muito grandes. Vamos pensar no mundo, vamos pensar no mundo do futebol, o mercado do futebol mundial. A sua desregulamentação faz com que alguns clubes sejam gigantérrimos e a maioria não. Então, o próprio exemplo do mercado do futebol mundial mostra que com a desregulamentação é o fim do mercado do futebol, porque uns ficam muito grandes. Então, assim, nós precisamos de regulamentação. Regulamentação demais também é ruim. Então, assim, ó, quem mandou a humanidade ter esses problemas, assim, que são quase irresolvíveis. Nós precisaríamos ter algo que não degradasse tanto a natureza, que não explorasse tanto as pessoas, que não descartasse tantas pessoas, que trouxesse felicidade e que o Inter ainda voltasse a ganhar alguma coisa. Não é fácil ter um modelo que consiga tudo isso. Né? O Corinthians, na minha opinião, passou a perna no Juventude, né? Já começou ganhando de 1-0 antes do jogo, não é? O VAR, então, é a fiscalização da fiscalização. Não, piorou com o VAR, com certeza. Então, professor, veja bem, né, que a competitividade é desleal, o homem ainda é o lobo do homem, mas se eu estou nessa explanação mais longa, por isso que eu acho que é importante a gente ampliar um pouco o contexto do diálogo, que fica gravado, registrado aqui como nossas ideias. Eu tenho aqui 10 minutos para a gente falar mais algumas coisas. Vamos ter que ser rápido agora. Não, pode, só para não esquecer filho na escola. Né, Sim, né, deixou lá a criança chorando. Falando sobre, né, o sexo dos anjos. Sim. Mas claro que não, com certeza este programa é um pouco é bom também. Sim, não, exato, o riso é terapêutico. O Beto Eco, lá da Rosa, que é proibido. Bom, enfim, a humanidade tem saída, nós estamos aqui no Teoria de Tudo, justamente para entender. Mas eu não posso deixar, falando em riso, falar sobre a cadeirada, professor, no contexto bonito da Atena, né? Imagens! Eu não vou botar aqui porque as imagens são já amplas, não é? Um homem que combateu a violência, hoje como somos contraditórios, né, no programa, e criticou toda a violência e tal, e passou por 11 partidos, mas pior do que isso, bom, se eu for, Pablo Marçal é uma polêmica horrível, né, todo mundo sabe, né, mas tem apoiadores, mas enfim, né, é o ó do borogodó político, mas se eu sou ele, já me jogo no chão, né, sinceramente, e já passo igual o Maradona, já rolo lá pro meio da rua e eu acho que ele se tocou só depois, porque não acertou tanto assim, né? Sim. Mas acertou. O gesto é totalmente ruim para a sociedade. Se não tivesse acertado, já é uma coisa ruim. Exato, a intenção. E pior que isso, a resposta da Rede TV foi emparafusar a cadeira. Eu não vi um editorial político sobre isso. Não, o que nós temos visto, assim, ó, é nessa crise do modelo político, esse partidário eleitoral no Brasil. E é uma crise de algo que também nunca se consolidou muito, assim, né? Porque nós tivemos vários episódios, né?
de idas e vindas, né, nós criamos uma certa democratização capenga ali em 45, que não era assim nenhuma maravilha, né, Uhum. e por menos, digamos assim, consolidada que fosse, e até de colocar em risco assim, as elites, ela foi sublimada ali, né, em 64. Aí tivemos uma retomada ali em 79, novos partidos, o fim e o início da nova república ali em 85, aquela coisa toda. Então, assim, ó, nós temos experiências novas, mas se nós pegarmos de 85 para cá, assim, né, ou das eleições presidenciais de 89 para cá, nós tivemos um pequeno crescimento ali do próprio processo político eleitoral fora da ditadura, que trouxe assim, uma certa novidade, envolvimentos. Nós tínhamos eleições muito mais disputadas, assim, com campanhas de rua, assim, né? Uma coisa bem efetiva, sem a internet, sem redes sociais. Nos anos 90 ali tivemos embates muito importantes. Assim. Uma pequena violência, mas eu diria que a partir dos anos 2000, a recorrência das eleições e até a própria alternância que tivemos nos partidos, né, com a vitória do Lula em 2002, ali, nós tivemos, assim, a partir desse período, uma normalização do processo político, uma certa decadência, eu diria. Porque daí é como se o Brasil já tivesse experimentado um pouco assim a direita, o centro, a esquerda, cada um trouxe coisas boas e ruins, mas eu diria assim que nós fomos perdendo o encanto com o processo político, a ponto de que começamos a ter um conjunto de pessoas que defendiam a volta da ditadura, por exemplo, uma coisa absurda. Sim, claro. Mas por que isso também? Claro, nós vamos vendo que a direita e a extrema-direita, elas começaram a se sentir cada vez menos representadas nos partidos, até porque nós começamos a ter coligações que iam da esquerda à direita. Então, muito desses grupos de esquerda, de direita, eles se viam traídos por aquelas forças políticas que acabavam se coligando com a esquerda, e vice-versa, porque também nós tivemos... Sem ideologia nenhuma. Também na extrema esquerda nós temos visto um crescimento ali de partidos. Eu diria que hoje a extrema esquerda no Brasil é bem menor em relação à extrema direita, mas também aconteceu com a esquerda ali, assim, do PT, que ela também começou a se desencantar e começou a fazer campanha até às vezes contrária, né, assim, aos governos que tinha assim da esquerda, centro. E hoje o que a gente percebe, assim, ó, essa fragilidade ela só continua. Nós temos cada vez menos simpatia pelos partidos, são poucos partidos que conseguem ter aqui e ali alguma simpatia. E as pessoas, então, elas estão um pouco assim, ó, órfãos de uma representatividade que possa trazer soluções. Porque isso explica o caso da Atena. Essa representatividade que só promete e que traz poucas soluções, ela vai se desfazendo. Então a gente vê alternâncias na própria direita, assim, que tem uma renovação mais intensa do que na esquerda, mas eu diria assim, ó, que em ambos os lugares nós estamos com crise. O que acontece assim, ó? A crise desses partidos tradicionais e de políticos, assim, deu abertura para políticos como, por exemplo, assim, gestores. Não, eu não sou político, aquela coisa de tentar fazer a coisa da economia, que também fracassaram. Então agora nós estamos nessas assim de animadores de auditório. Que eu diria assim, que naquele caso ali do debate de São Paulo, nós temos assim um influencer das redes sociais, que ele é super agressivo, super violento, ele é assim, o horror assim do ponto de vista da sua agressividade, que tem um comunicador. Então, se nós formos ver, aquilo ali tudo é espetáculo. Nós transformamos num espetáculo, porque essa agressividade, que às vezes era verbal, das pessoas ficarem se xingando ali, aí tirava a câmera, os caras se abraçavam ali depois, mas ficavam se xingando ali, não sei mais o que. Agora nós estamos com um espetáculo. Ou seja, a eleição, a própria política, ela está deixando de ser aquilo que ela sempre foi, porque aquilo ali já não tem mais apelo, e em busca de cliques, em busca de seguidores, em busca de aquilo ser um espetáculo, ela está virando nisso. E eu diria que isso é um episódio que talvez comece a ser recorrente. Por quê? Porque é espetáculo, virou espetáculo. Então vamos resumir. E o prejuízo, para não vou falar outra coisa, para a gente deixar como aspas para um próximo programa. E o prejuízo disso qual é?
É que daí, se é um espetáculo, ele tem um fim nele mesmo. Ele não é algo que vai trazer solução para os moradores da periferia, que tem problema no transporte público, problema no saneamento. Não se está pensando nisso. Não é um vestibular ali, não é uma eleição para ver quem vai trazer a melhor solução para os moradores da periferia, para o morador do centro, para ver transporte coletivo, para ver o zoneamento urbano. Não está em questão isso, está ver quem faz o maior espetáculo, quem xinga mais, quem ofende mais, quem dá mais cadeirada, quem agride. E para fazer isso não precisa ter solução para os problemas, só pode ter essa espetacularização. Então, tu ser um bom ator para isso, tu não precisa trazer soluções para o problema das pessoas. Eu diria que o principal prejudicado disso, a principal vítima disso são as pessoas, que elas vão ter cada vez menos políticos assertivos para resolver os seus problemas. Quem está se preparando para entrar nesse cenário já, né? O Silvio Santos tentou, não deu certo, né? O Luciano Huck, né? É espetáculo. Né, fazendo espetáculo. Né, eu tenho grande preocupação com isso, mas eu acho que cognitivamente, né, não falaram para o Datena que era quando era para brigar por uma cadeira, não era contra uma cadeira. Faltou. Mas esse daí, ó, esse é uma pessoa vivida no mundo do espetáculo. Exatamente. Então, assim, ó, não sabe o que faz? Não é bem assim. Sabe muito bem o que faz, porque espera o efeito daquilo que faz. Claro. O senhor acha que pode ter sido calculado, então? Eu diria que, assim, ó, para uma pessoa que é experiente nesse ambiente da mídia, do espetáculo, é difícil ser alguma coisa impensada. Pois então, sim. Professor, muito obrigado pela tua presença. Despeça-se aqui olhando para cá, por favor, para os nossos internautas. Não é um prazer sempre conversar contigo. Muito obrigado por se deslocar aqui até a Unicesumar. O Teoria de Tudo traz mais um programa que eu julgo pela presença ilustre aqui do meu amigo João Inácio Pires Lucas, cientista político, sociólogo, pensador de qualidade, professor colorado, pesquisador colorado, melhorou, né? Tá bem? Sim. Né? Enfim, não é? Vamos trazer para o programa esportivo aqui o professor também para trazer esse diálogo. Enfim, professor, muito obrigado. Isso. É um grande prazer, sempre estamos aí. Legal. Teoria de Tudo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Porta para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades.
Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo.